94. Um Ouro Post-Apocalíptico capítulo 603, O incrível grafeno autor, Estrela da Manhã. Tradutor, Min. Editora, Rundi. Esse capítulo veio de novelbin.com. Não se esqueça de conferir o site. Nos planos estratégicos de Jiang Shen, expansão oceânica e elevador espacial, a pesquisa de nanomateriais, o grafeno, foi fundamental e essencial. A maioria das pessoas sabe que o grafite é uma das substâncias mais macias da natureza. O que a maioria das pessoas não sabe, no entanto, é que sua suposta maciez é apenas um fenômeno macroscópico. Por exemplo, as grades hexagonais empilhadas umas sobre as outras, a estrutura intercamadas do grafite, são mantidas pelas forças de Van der Waals, consideradas as menos confiáveis, de modo que as camadas são relativamente escorregadias sob a ação de uma força externa, dando assim a ilusão de maciez. Mas na direção perpendicular ao plano, o grafite é incrivelmente durável. De acordo com os resultados das pesquisas mais recentes, o grafeno, a cada 100 nm de distância, pode suportar uma pressão máxima de 2,9 micronewtons. Em outras palavras, seriam necessários 55 newtons de força para romper 1 metro de grafeno. Intuitivamente, um grafeno com a mesma espessura de um saco plástico para alimentos precisaria exercer uma pressão de quase 20.000 newtons antes de perder sua integridade. Ou seja, se o saco plástico fosse feito de grafeno, ele seria capaz de suportar cerca de 2 toneladas. Aqui, discutiremos apenas sua resistência, sua condutividade, transmissão de luz, leveza e propriedades antibacterianas são todas excelentes. É precisamente por isso que o grafeno é um dos temas de pesquisa mais importantes do mundo. De elevadores espaciais a supercomputadores, de telas de sensores fotônicos de última geração a celulares de segunda geração, essa nova fonte de material, de produção complexa, conquistou reconhecimento mundial desde a virada do século. O grafeno é o futuro. O grupo Future de Jiang Shen era pioneiro mundial nesse aspecto. Embora não tenha sido divulgado publicamente, o grupo Future utiliza grafeno em muitos de seus produtos. Por exemplo, o esqueleto cinético K1, atualmente em uso pela Celestial Trade, possui grafeno presente em todos os componentes, do chip à proteção balística removível. O capacete Panton e o sistema de aceleração eletromagnética da plataforma de mineração em águas profundas também são exemplos de materiais feitos com grafeno. A aplicação era apenas um aspecto. Esses produtos foram todos projetados no contexto do apocalipse e não indicavam que o Future Group realmente dominava a tecnologia. Para assimilar a tecnologia de outra perspectiva e aplicá-la em aplicações mais amplas, Jiang Shen investiu e estabeleceu o laboratório de grafeno, adquirindo um grupo de cientistas com experiência comprovada em pesquisa de grafeno para que pudessem dominar essa tecnologia superior. Lu Yuan também não o desapontou. Jiang Shen levou o fio de cabelo de volta ao abrigo antinuclear 027. Após os testes realizados pelos cientistas do abrigo, o material atingiu a qualidade necessária para a construção do elevador espacial. Isso significava que, no campo da ciência dos materiais, a tecnologia do Grupo Futuro estava à frente do mundo em pelo menos 20 anos. Um fluxo de cargas navegou da Nova Guiné para a Ilha Ange. Qualquer um poderia imaginar que o Grupo Futuro tinha grandes planos. A UA era mais sensível a isso, visto que as duas partes estiveram recentemente em uma situação de tensão crescente em relação à Ilha MLL. Mas o que o agente da CIB na Ilha de Ange não sabia era que, depois que Shin refinava ainda mais os produtos de aço grosseiramente refinados, eles os transportavam de volta ao porto e, em seguida, os levavam para uma região a 200 quilômetros da costa, acabando por despejar os produtos de aço refinado no oceano. Despejado no oceano? Não apenas os agentes da CIB estavam confusos, mas até mesmo os soldados da UA que jogavam videogame no porta-aviões estavam igualmente perplexos. A capital imediatamente ordenou que monitorassem de perto os movimentos do Grupo Futuro. Portanto, eles enviaram um drone de reconhecimento multifuncional não tripulado MQ, que estava posicionado na aeronave. Tiveram sorte de terem enviado um drone não tripulado. O pássaro azarado perdeu contato pouco depois de sobrevoar o território de Shin. O porta-aviões pensou que fora a companhia celestial que o havia batido e reportou a informação à mansão Arco-Íris. A capital ficou furiosa e imediatamente contatou Jiang Shen. Finalmente descobriram que nem mesmo Zhang Yaping conseguia dar uma resposta.
Mas a reação de Jiang Shen foi inocente, afirmando que não tinha conhecimento de nenhum drone que tivesse entrado no aeródromo de Xin. Em seguida, ele retrucou ao Capitólio: desde quando é aceitável ser tão direto a ponto de entrar na casa de alguém sem permissão? O Capitólio sentiu-se constrangido, mas agir sem pudor era essencial para todos os políticos do mundo. A recém-eleita presidente não é menos desavergonhada que sua antecessora. Após exigir algumas explicações, ela solicitou à Celestial Trade autorização para que o porta-aviões enviasse uma embarcação de resgate desarmada para recuperar o drone na região. Jiang Shen não rejeitou a proposta, mas concordou com um prazo limite estabelecido pela capital. Caso o drone não fosse recuperado em 72 horas, a embarcação de resgate deveria deixar o território de Xin. Após a capital aceitar a proposta de Jiang Shen, o porta-aviões enviou imediatamente uma embarcação de resgate. Contudo, após 72 horas, a embarcação não recuperou nada e só pôde deixar o território de Xin sob a supervisão do comércio celestial. É claro que eles não encontraram nada. Quando o drone não tripulado entrou no território de Xin, o Droplet 1 partiu do porto da Ilha do Coco. Simultaneamente, o Aurora 20 decolou da Ilha da Lua Nova. Ao chegar sobre o drone, lançou um míssil EMP-ARA na área. O drone, como uma mosca presa em uma teia de aranha, teve seu equipamento eletrônico instantaneamente danificado e mergulhou no mar. Ao mesmo tempo, a Gota 1, que aguardava embaixo, estendeu seu braço mecânico e arrastou os destroços do drone para a rede antes de retornar à Ilha do Coco. A capital e o porta-aviões não esperavam que a ação da Celestial Trade fosse tão rápida, o que fez até mesmo o capitão do porta-aviões questionar a própria capacidade de resposta. Será que simplesmente encontrou mau tempo? Mas e se não fosse mau tempo, e sim um ataque de míssil antiaéreo da Celestial Trade sem qualquer aviso prévio? O capitão Hoffman estremeceu ao pensar nisso, mas logo afastou o pensamento irrealista da cabeça. Abater o drone não era difícil, já que não se tratava de tecnologia avançada, mas era impossível fazê-lo sem ser detectado pelo drone da aeronave. Dentro de um raio de 100 milhas náuticas, quaisquer mísseis antiaéreos que atinjam a mesma altitude do drone serão captados pelo radar do porta-aviões. Mas o que Hoffman não sabia era que a capacidade de detecção do radar deles era uma piada em comparação com a invisibilidade da Aurora 20. Não foi a UA que ficou de olho na Celestial Trade. A pequena vizinha Malásia também acompanhou de perto a situação. Diferentemente do ZEUA, a Malásia não estava focada no avanço militar, mas sim em mudanças econômicas. Um ouro post-apocalíptico capítulo 604. O vizinho invejoso. Independentemente de quantos relatórios oficiais a UA tenha publicado alertando as pessoas sobre o perigo que o comércio celestial representava para a estabilidade regional, os países claramente não levaram esse aviso a sério. Aos olhos dos países vizinhos, a Celestial Trade e o Futuro Grow operam maravilhosos. Por quê? Há um exemplo perfeito no porto da Nova Guiné. No final de 2016, o porto era apenas uma favela miserável. Além de um aeroporto antieconômico e uma rodovia parcialmente construída, toda a economia da cidade estava paralisada, sustentada pelo turismo e por pequenas quantidades de exportação de madeira e minério. A província de Papua, na Malásia, e seu porto eram separados apenas por uma fronteira reta, ocupando o lado oeste de Papua. Essa linha divisória simplesmente dividia toda a ilha de Papua em dois mundos, um de um lado e outro do outro. A cidade de Jayapura sempre reclamava que os pobres da Nova Guiné roubavam seus empregos, sujavam suas cidades e bebiam sua água, mas esse senso condescendente de superioridade foi desaparecendo gradualmente com a chegada do Grupo Futuri. Os malaios descobriram, para seu espanto, que o porto estava crescendo a uma velocidade visível. Em apenas 4 meses, o tamanho da cidade aumentou exponencialmente. O aeroporto, quase deserto, passou a contar com 5 novos pontos de chegada e partida. O porto, já lotado, precisou ser ampliado para 7 berços para acomodar a carga que chegava. Quando as condições permitiam, em comparação com o trabalho no país vizinho, os habitantes da Nova Guiné preferiam trabalhar em seu próprio país. Com a economia impulsionada por grandes siderúrgicas, a economia local cresceu e atraiu uma série de outras indústrias. Da mesma forma, em fevereiro, a empresa pública Luer Automotive Corporation aprovou, por meio de seu conselho administrativo, um investimento de $200 milhões para a construção de uma fábrica de veículos elétricos na região,
visando sua entrada oficial no mercado asiático. A Futuri Biology também transferiu sua fazenda de algas marinhas para o porto, a fim de fornecer matéria-prima para a linha de produção de nutrientes em Angeland. A fábrica de peças para o robô doméstico também foi instalada próximo ao porto. Devido à escassez de população e terras, o Grupo Futuri começou a executar a estratégia de transferir a indústria de mão de obra intensiva para países em desenvolvimento no início de 2017. E a Nova Guiné, com fraca presença governamental, defesa nacional vulnerável, excesso de mão de obra e recursos, felizmente tornou-se o alvo de Jiang Shen. Sem restrições impostas por políticas, o Grupo Futuri era uma fera capitalista voraz que abocanhou uma fatia gigantesca dos recursos da Nova Guiné. 30% dos moradores do porto trabalhavam diretamente para Jiang Shen, e 50% da população local era sustentada direta ou indiretamente pelo Grupo Futuri. O mais chocante é que o Grupo Futuri realizou tudo isso em apenas 4 meses. Para o gigantesco conglomerado, mesmo que o governo da Nova Guiné mantivesse uma postura cautelosa, o governo local não desagradaria facilmente Jiang Shen devido à ordem política da autoridade central. A sentença de Jiang Shen por si só poderia fazer com que 50% da população da cidade perdesse sua fonte de renda. Sem o Grupo Futuri e o comércio celestial, quão caótica seria a cidade? Em certa medida, o Grupo Futuri era como uma droga viciante para o governo local. Os funcionários com visão de futuro obviamente sabiam que seria prejudicial se isso continuasse, mas mesmo sabendo, não conseguiam se livrar do vício. Em qualquer país, os funcionários precisam de resultados para serem promovidos, e Jiang Shen controlava justamente o que eles mais precisavam. O governo da Nova Guiné chegou a considerar a possibilidade de desmembrar os ativos do Futuri Grow por meio de uma investigação antitrust. Mas, assim que o parlamento começou a discutir o problema, manifestantes, incluindo os moradores originais do porto, apareceram com cartazes protestando contra o racismo e o tratamento tributário injusto, e lutando pela independência. A Nova Guiné estava com medo. Eles não tinham medo dos manifestantes, mas sim de que Papua se tornasse a segunda ilha MLL. O Celestial Trade ousou dar o exemplo de outro país que os provocou. E fizeram isso na frente da UA, sem se conterem em nada. Ninguém mais mencionou a investigação antitrust. Após um período de protestos, os manifestantes também perderam o interesse e voltaram a trabalhar nas siderúrgicas. Claro, foi apenas uma história que aconteceu nesse meio tempo. O Grupo Futuri gerou centenas de milhões de dólares em receita tributária para o governo local. Só por causa da moeda estrangeira, o governo local não se atreveu a ofender o Grupo Futuri. Caso contrário, os manifestantes não poderiam retornar às fábricas e trabalhar pacificamente. Geralmente, eles teriam que ser detidos por pelo menos alguns dias. Foi por causa dessa moeda estrangeira que a vizinha Malásia ficou com inveja. Eles não temiam um golpe de Estado do Grupo Futuri que derrubasse o seu governo, já que sua força aérea não se comparava aos produtos de terceira mão do país. Sua força aérea era equipada com MiG-28N russos e F-18 Hornet americanos. Embora não buscassem a guerra, sua força aérea só era comparável à de Singapura na região. O ministro das Finanças e o ministro da Energia da Malásia visitaram a Ilha de Couro 2 vezes para se encontrarem com Zhang Yaping e Jiang Shen, transmitindo sinais positivos ao Grupo Futuri. Temos mão de obra, recursos e infraestrutura básica mais importante para dar suporte a tudo isso. Tudo o que a Nova Guiné tem, a província de Papua, na ilha de Papua, também tem, e nós temos mais do que eles. Com a franqueza da sua mensagem, ele praticamente disse: venham investir aqui. Mas Jiang Shen não respondeu diretamente ao convite cordial dos dois ministros. Ele apenas afirmou vagamente que, se a Celestial Trade e o Futuri Grow precisassem expandir seus negócios, considerariam a Malásia, rica em recursos naturais, como parceira. Mas, após toda a conversa educada, o Grupo Futuri não reagiu. A situação mais tensa era a do governo local da província de Papua, que via o país pobre ao lado prosperar. Enquanto os moradores de Jayapura detestavam os pobres da Nova Guiné por trabalharem em suas cidades quando poderiam voltar para suas cidades natais, a falta de um único garçom ou garçonete da Nova Guiné nos restaurantes e lanchonetes da cidade fez com que os cidadãos de Jayapura começassem a ficar apreensivos.
A repentina escassez de mão de obra causou uma queda visível na qualidade de vida dos habitantes de Jayapura, e a economia em expansão começou a desacelerar. Com a falta de mão de obra extra, não haveria taxa de desemprego na cidade? Obviamente, não foi o caso. Ao mesmo tempo em que perdiam sua força de trabalho excedente, Jayapura perdia seus consumidores excedentes. A queda nas vendas das lojas e a desaceleração no desempenho das empresas levaram naturalmente a uma redução da força de trabalho. Quanto mais próspera a cidade, mais dependente ela se tornava das conexões que mantinha com o mundo exterior. Quanto à influência do porto e seu efeito sobre Jayapura, capital da província de Papua, seria uma comparação indireta com a ascensão de Shenzhen e a queda de Hong Kong, que não será discutida aqui. Finalmente, a Malásia, que não podia mais ficar de braços cruzados, enviou outra delegação. Um ouro post-apocalíptico capítulo 605, se possível, um brinde à nossa cooperação. Com a fuga contínua de capitais estrangeiros, atrair investimentos do vizinho Futuri Group seria uma escolha tentadora para a Malásia, que buscava revitalizar sua economia. Dado o ritmo de expansão do Futuri Group, não havia ninguém que sequer se aproximasse de sua capacidade de crescimento. Para embarcar no foguete que acelerava rapidamente, a Malásia enviou uma delegação pela terceira vez. Desta vez, tratava-se de um membro do parlamento com reputação consolidada que também atuava como consultor de desenvolvimento econômico da província de Papua. Embora seu cargo não fosse tão elevado quanto em ocasiões anteriores, o visitante possuía experiência tanto no governo malaio quanto no governo local. Isso significava que ele tinha influência suficiente para contribuir com a decisão. Além disso, seu nome é Ueda, e ele é da etnia Han. Os rostos da etnia Han não são incomuns na Malásia, mas são definitivamente tão raros quanto o panda gigante na política malaia. Prazer em conhecê-lo, Sr. Jiang Shen. Já ouvi falar do seu nome há muito tempo. Quando se encontraram, Ueda, de terno, estendeu a mão sinceramente e cumprimentou Jiang Shen. Após uma breve conversa, Jiang Shen convidou o parlamentar a se sentar. O porteiro serviu-lhes chá. Seguindo o procedimento básico para delegações estrangeiras, ele já havia cumprimentado o presidente de Shen no palácio presidencial, mas diante de Jiang Shen, sua atitude e ações pareceram reservadas. Claramente, ele havia feito sua lição de casa antes de vir e sabia que a pessoa à sua frente era o verdadeiro dono de Shen. Confio que o Sr. Jiang Shen já saiba o propósito da minha viagem. Da última vez, nossos ministros já expressaram nosso apoio ao seu investimento na Malásia. Ueda fez uma pausa e olhou para Jiang Shen. Então, baixando os olhos, disse sinceramente, qual é a intenção do seu partido? Para ser sincero, ainda estou pensando. Jiang Shen tomou um gole de água, sorriu e disse em tom tranquilo. Ueda não se deixou abater pela resposta e começou a brincar com Jiang Shen. Dizem que visitar a cabana de palha 3 vezes demonstra sinceridade. Uma referência ao romance dos 3 reinos, Zhujiang e Liu Bei. Agora que já estivemos aqui 3 vezes, o Sr. Jiang não vai nos deixar sair de mãos vazias, não é mesmo? Isso pode não ser verdade. As operações do Futuri Group na Nova Guiné estão indo bem. Tanto o governo local quanto o governo central são extremamente cautelosos com seus ativos. O governo portuário discutiu recentemente a possibilidade de permitir que o Corpo de Fuzileiros Navais da Celestial Trade estabeleça uma base de recrutamento. Se permitido, a Celestial Trade poderá contratar soldados suficientes na Nova Guiné. O desejo de migrar para a China motivará muitos neoguineenses a se candidatarem, já que esta é a única maneira de os ilhéus sem formação acadêmica avançada emigrarem para a Ilha de Couro, enfrentando barreiras cada vez maiores para o alistamento. Jiang Shen olhou para Ueda com desconfiança. Parece que o senhor Yu conhece muito bem a cultura Aua. Claro. Meu ancestral era um comerciante e se estabeleceu em Kuala Lumpur durante a Era da República, antes de se mudar para a província de Papua, explicou Ueda. Então você deve saber que Liu Bei prometeu a Zhu Jiliang o cargo de secretário de Estado. Jiang Shen fez uma pausa, inclinou-se ligeiramente para frente e sorriu para ele. Então, o que você pode me oferecer? Sr. Jiang, nem tudo precisa ser baseado em ganhos. Ueda abriu as mãos, no mínimo. Estou representando um país. Nós o convidamos 3 vezes, e mesmo para a Apple, não fomos tão sinceros assim. Qual foi o PIB da Malásia no ano passado? 312,7 bilhões de dólares americanos,
respondeu Ilueda prontamente. O valor de mercado do futuro Growp é de 500 bilhões, e essa é uma estimativa conservadora de Wall Street. Se Jiang Shen desse uma estimativa, o número teria que ser pelo menos o dobro. Dizer isso dessa forma é muito exagerado. Ilueda ajustou a dicção em sua mente antes de forçar um sorriso. Isso não tem razão. Não se trata de ter ou não um motivo. Jiang Shen acenou com a mão em sinal de discordância. Endireitou-se na cadeira e olhou para o membro do parlamento malaio à sua frente. Sou um empresário. Minha decisão de investir se baseia no que você pode me oferecer. Temos o terceiro maior mercado de trabalho do mundo, com uma base econômica sólida. Atualmente, a ASEAN é a terceira maior potência da Ásia, e a Malásia é, sem dúvida, a líder dentro da ASEAN. Se você puder investir aqui, estamos dispostos a oferecer uma série de benefícios, como empréstimos, terrenos, recrutamento e muito mais. Mas o seu custo de mão de obra é maior que o deles. Jiang Shen sorriu. Veja a siderúrgica como exemplo, incluindo as horas extras. Os trabalhadores da Nova Guiné precisam receber apenas $750 americanos por mês, mas o seu salário base, sem horas extras, será superior a $800 americanos. É injusto discutir apenas o custo. O nível de educação do nosso país é superior ao deles, explicou Ilueda. Mas Jiang Shen claramente não estava disposto a aceitar isso. É preciso ter formação superior para aprender a operar uma caldeira? Basta saber ler. Jiang Shen prosseguiu, principalmente porque enviaremos especialistas técnicos para trabalhar em cada siderúrgica. Contanto que tenhamos bons procedimentos de produção. Mesmo que os trabalhadores tenham um nível de escolaridade baixo, nosso grupo ainda poderá aceitá-los. Ilueda cerrou os dentes. Ele sabia que, se não apresentasse nenhuma proposta atraente, essa negociação seria infrutífera. Embora, antes de sua chegada, o parlamento e o governo local já tivessem definido seus limites mínimos, apresentar as cartas na manga tão cedo não ajudaria na barganha do preço. 1 ano sem impostos. A Nova Guiné nos deu 3 anos. Então faremos 3 anos. Ilueda refletiu sobre o acordo de minério com a BHP e continuou, além disso, limitado apenas aos portos da província de Papua, excluiremos a tarifa de imposto sobre a renda de ferro, alumínio, níquel e cobre, contanto que o investimento total na Malásia ultrapasse $2 bilhões americanos. Jiang Shen ficou comovido. Eles eliminaram a tarifa de importação. Nesse caso, o Grupo Futuro economizaria pelo menos $200 milhões em despesas. Atualmente, os projetos de expansão massivos do Grupo Futuro pressionam seu fluxo de caixa. Se ele pudesse economizar nessa despesa, poderia direcionar o orçamento para os projetos que consomem mais recursos. Mas a simples eliminação da tarifa de importação de minério não foi suficiente para convencer Jiang Shen, a menos que pudessem acrescentar mais benefícios. Você quase me convenceu. Posso saber onde estou falhando? Ao ver o tamanho do apetite de Jiang Shen, Ilueda ficou cada vez mais descontente. Ele já ofereceu todos os benefícios possíveis e, se o Futuro Group continuar aumentando o preço sem chegar a um acordo, ele não pretende discutir mais o assunto. Admito que sua oferta é generosa e atraente, mas, Jiang Shen mudou bruscamente de assunto. Já investimos $1,7 bilhão na Nova Guiné e temos um projeto de investimento de $5 bilhões em andamento. Se abrirmos mão de $2 bilhões do investimento inicial por causa de um benefício político de 200 milhões, se você estivesse no meu lugar, essa não seria uma opção muito menos atraente, mais $5 bilhões americanos. Ilueda prendeu a respiração. Ele não percebeu a segunda parte da frase de Jiang Shen porque toda sua atenção estava voltada para o número. O que você quer? Tudo o que veio antes disso, e mais uma coisa, um passe especial. Jiang Shen ergueu um dedo. Todos os caminhões e funcionários do Grupo Futuri podem circular livremente entre a fronteira da província de Papua, na Malásia, e a Nova Guiné. Todos os documentos e taxas devem ser. Isso é impossível! Gritou Ilueda. Era impossível. Absolutamente impossível. Não se tratava apenas de tarifas, mas também de segurança nacional. Mesmo que o Futuro Group tivesse influência suficiente, o parlamento não concordaria com um termo tão ridículo. Jiang Shen não se importou muito, estendeu a mão com um sorriso. Se possível, um brinde à nossa cooperação. Um Ouro Post-Apocalíptico capítulo 606.
Um novo distrito especial. A verdade provou que nada é impossível. Não ter impostos era aceitável, assim como eliminar tarifas para alguns produtos, mas esta última exceção preocupava o governo malaio. Embora a Nova Guiné e a província de Papua estivessem localizadas na ilha de Papua e os dois países fossem conectados por uma rodovia, qualquer mercadoria transportada por essa rodovia estava sujeita ao pagamento de tarifas. Principalmente no que diz respeito aos recursos minerais, Papua era rica em recursos por toda a ilha. O governo provincial de Papua não queria ver os minérios da Nova Guiné inundando a Malásia para roubar sua própria fatia de mercado. Mas se o Futuri Group recebeu uma autorização especial, isso significa que a fronteira não existia para eles. Mas o investimento de 5 bilhões de dólares tornou difícil para o governo malaio desistir. A Malásia recebeu um investimento total de 174,9 bilhões de ringgits em 2016, uma queda de 6% em relação aos 186,7 bilhões de ringgits de 2015. Embora a queda tenha sido mais lenta do que a assustadora descida de 21%, no geral, a situação econômica da Malásia era otimista. Os 5 bilhões de dólares investidos pelo Futuri Group não podem ser subestimados. Com base no desempenho dos investimentos do Futuri Group no porto, cada dólar investido atraiu pelo menos 1,7 dólar em capital internacional. Mesmo em comparação com a rica Wall Street, o Futuri Group foi considerado um investidor generoso. Muitos investidores acompanhavam de perto as atividades do Futuri Group e investiam onde quer que o grupo investisse. A tendência de seguir o Futuri Group ficou evidente em Xin. Os investimentos de 10 bilhões de dólares do grupo na ilha atraíram pelo menos 13 bilhões em investimentos subsequentes. Devido ao fluxo de capital internacional, a ilha de Coro se tornou uma pérola em ascensão no Pacífico Ocidental. E Ueda trouxe as palavras de Jiang Shen de volta à Malásia. Uma semana depois, o governo malaio enviou uma resposta a Jiang Shen. A carta continha apenas uma frase curta. Um brinde à nossa cooperação. O governo da Malásia, em cooperação com o governo provincial de Papua, formalizou o documento designando a área de 180 km² na fronteira nordeste da província de Papua como novo distrito especial da Malásia. Somando-se aos 40 km² de terra negociados com o governo da Nova Guiné, a Celestial Trade passou a deter na ilha de Papua uma área equivalente a 3 Xinjiangs. O terreno ficava na fronteira entre os dois países. Após o estabelecimento da zona especial, os funcionários e veículos da Celestial Trade do Futuri Group podiam circular livremente entre o Distrito Especial e a Nova Guiné. No entanto, entrar na outra área da província de Papua a partir da zona especial ainda exigia inspeções alfandegárias e o pagamento de tarifas. Era o equivalente ao governo malaio deslocar o posto de inspeção na fronteira por cerca de 10 quilômetros. A criação de uma zona industrial na fronteira foi semelhante à zona industrial do Reino Unido, mas também apresentou diferenças. Em termos de impostos, a receita tributária dos dois governos foi dividida na proporção de 8:2. Em termos de gestão e administração, o Distrito Especial ficou a cargo de funcionários malaios. Jiang Shen ficou extremamente satisfeito com o acordo e também chocantemente surpreso. A Malásia tinha grandes expectativas em relação às perspectivas do Futuri Group e estava disposta a estabelecer uma zona especial para atrair o investimento de Jiang Shen. Como disse Ueda, os níveis de escolaridade dos povos indígenas da Nova Guiné eram muito baixos. A eficiência produtiva dos trabalhadores estava, de fato, relacionada aos seus níveis de escolaridade. Isso talvez não se refletisse nas caldeiras da siderúrgica, mas podia ser observado em outras fábricas. Tomemos, por exemplo, as peças necessárias para construir um robô para tarefas domésticas. Para polir uma peça do robô, um trabalhador com ensino fundamental precisaria de um mês de treinamento, com uma velocidade média de polimento de 31 peças por dia, enquanto um trabalhador com ensino médio completo precisaria de apenas 10 dias de treinamento, com uma velocidade média de polimento de 47 peças por dia. Muitos descendentes de chineses e vietnamitas que entraram na Nova Guiné pela província de Papua apresentavam níveis de eficiência produtiva superiores aos da população nativa da Nova Guiné. Após a aprovação do documento de zona especial, o Futuri Group negociou com o governo do Distrito Especial e adquiriu os direitos de propriedade de todos os 15 km² de terra pelo preço simbólico de $1 americano por metro quadrado. Imediatamente,
Jiang Shen investiu 1,2 bilhão de dólares e contratou 5 construtoras para iniciar simultaneamente a construção de estradas, residências e outras infraestruturas básicas, bem como siderúrgicas, fábricas de peças para robôs e fábricas de produtos químicos para a produção de baterias Mix-1, com o objetivo de conectar as fábricas construídas na extremidade oeste do porto. A conclusão da zona industrial criaria 117 mil postos de trabalho na província de Papua. O Capitólio. O clima na sala de conferências era tenso. Os especialistas do Capitólio estavam sentados ao redor da mesa, trocando opiniões sobre o documento à sua frente. Seus rostos demonstravam choque, descrença e, principalmente, preocupação. Hill sentou-se na ponta da mesa. A velha agressiva venceu a corrida contra sua oponente, mas desde sua posse, nunca havia sido testada por um incidente dessa magnitude. Um homem de meia idade entrou na sala. Todos os olhares na sala de conferências estavam voltados para ele, inclusive o de Hill, que estava sentado na ponta. Naomi Martin não perdeu tempo e colocou o documento sobre a mesa. Os resultados do laudo da autópsia foram divulgados. A causa da morte foi insuficiência cardíaca. Suspeita-se que ele tenha sido assassinado. A sala de conferências começou a tremer. Gordon, o piloto do F-35, foi encontrado não na ilha MLL, mas em Singapura, a 2.000 quilômetros de distância. Quando os agentes da CIB o encontraram, seguindo todas as pistas, ele já estava morto havia meio mês. Porque o piloto do caça F-35 deixaria repentinamente a zona de combate e atacaria a cidade K. Porque ele não tentou contatar o centro de comando após saltar de paraquedas e aparecer em Singapura, a 2.000 quilômetros de distância. Muitas perguntas foram levadas para o túmulo. Mas a CIB era de fato o cão de guarda da UA. Quando estavam revistando o apartamento do piloto, encontraram um diário suspeito. 30 das 41 páginas do diário foram arrancadas. Encontraram uma grande quantidade de borrões na página 31, sendo a única coisa identificável uma palavra. Kurofune, o barco preto. Já discutimos esse problema. Deveríamos entrar em contato com o governo japonês. Talvez eles saibam de algo. Aposto $10 que o Kurofune provavelmente é uma boate que nossos rapazes gostam de frequentar. Luke, estamos em uma conferência. E usou uma voz calma, mas autoritária. O homem chamado Luke imediatamente fechou a boca e deu de ombros para seus colegas. Então ele voltou seu olhar para Naomi, que acabara de entrar. Você está atrasado, mas imagino que tenha novas descobertas, não é? Naomi respirou fundo e assentiu com a cabeça. Gordon parecia ter sido torturado antes de morrer, mas, segundo o depoimento de seu vizinho, ninguém entrou ou saiu de seu quarto. No quarto, detectamos vômito e cheiro de álcool. Ele ingeriu uma grande quantidade de álcool antes de falecer. Seja direto, não estou aqui para ouvir seu relatório de autópsia. Estou quase a chegar ao ponto, continuou Naomi. Com base na análise dos nossos agentes de inteligência, Kurofune deve ser uma organização. E Gordon deveria ter contactado a organização antes da sua morte. Mas esta não foi a descoberta mais chocante. Há indícios indiretos que sugerem que Kurofune talvez esteja relacionado com aquilo que estamos pesquisando na Área 51. Quando Naomi terminou a última frase, toda a sala de conferências ficou em completo silêncio. Um Post-Apocaliptic Capítulo 607. O robô Xiaolin. Com o lançamento do robô doméstico no mercado, toda a internet se entusiasmou novamente com o nome futuro. O Kujai 00, apelidado de Xiaolin, representou o primeiro modelo da combinação de inteligência artificial mais robô de serviço da Future Heavy Industries. A Future Heavy Industries acabou rejeitando o design inicial, rudimentar e arrojado, do robô e projetou a aparência de Xiaolin com uma equipe de arte profissional. Sua antiga cabeça cilíndrica foi substituída por uma cabeça humana. O efeito perturbador fez a equipe de arte estremecer. Quanto mais o robô se assemelhava a um humano, mais evidente se tornava sua repulsividade fisiológica. Independentemente da quantidade de dados emocionais que eles inserissem para enriquecer as expressões faciais do robô, o vazio em suas pupilas e a rigidez nos detalhes causariam uma sensação semelhante à de ver um morto. Mas o problema não pôde ser resolvido nem mesmo pelo Dr. Amos. Foi resolvido por um estudante de graduação em artes. Se parecer com um humano deixa as pessoas desconfortáveis,
Simplesmente não faça com que pareça com um humano. Quem disse que traços semelhantes aos humanos são a única definição de beleza? A personagem fictícia Tsune Miku, uma idol, é popular há anos e tem milhões de seguidores na internet. O problema foi resolvido assim, sem mais nem menos. A equipe de arte, ao ter essa revelação repentina, descartou o rosto anterior e utilizou o estilo 2.5D como base, trazendo para o mundo real um personagem que antes só existia em fantasias. Possuía 6 expressões básicas e 36 expressões baseadas em dados emocionais. A quantidade de emoções que podia exibir excedia em muito complexo modelo de 142 expressões. A aparência oficial de Xiaolin foi definida como a de uma jovem de 18 anos com longos cabelos pretos e lisos. Ela usava um uniforme de empregada doméstica, assim como um rapaz loiro vestido de criado. Gênero, cor do cabelo, cor dos olhos, tamanho dos seios, personalidade e uniforme podiam ser personalizados de acordo com a preferência do usuário. Obviamente, a personalização exigiria uma taxa adicional. A maioria das pessoas estava disposta a fazer com que suas namoradas se destacassem das outras. O quê? Você está me perguntando se a palavra namorada está errada? Mas, na verdade, muitas pessoas que levaram Xiaolin para casa a trataram como namorada. A Eda Future Tecnologia era conhecida por seu poder e, até hoje, havia pessoas que tratavam a pequena branca como um animal de estimação. Portanto, muitas pessoas se apaixonaram pela deusa que saiu de suas fantasias. O preço de $10.000 era salgado, mas, para surpresa do Dr. Amos, alcançou um sucesso de vendas no mercado asiático. As vendas da versão adulta de Xiaolin destruíram as vendas da versão para toda a família. Apesar de se tratar apenas da adição de um molde especial e um sensor emocional exclusivo para exibir posições e emoções impróprias para menores de 18 anos, o preço disparou para $20.000 no mercado negro. Isso certamente pegou Jiang Shen de surpresa. Se você podia pagar $20.000, por que não foi procurar uma namorada? Conquistar uma garota não custaria $20.000, certo? Foi só mais tarde que ele descobriu que não eram apenas homens solteiros sem dinheiro para casar que compravam aquilo, mas também pessoas ricas com necessidades especiais. Alguns pediam que a altura fosse a mais baixa possível, outros exigiam que o tamanho dos seios fosse G, e alguns até compravam 10 e criavam um harém. Os robôs definitivamente não sentirão ciúmes, a menos que isso esteja programado para acontecer. A revista Time voltou a estampar Jiang Shen na capa e usou um inglês cômico para descrevê-lo como menor o homem que resolveu as necessidades sexuais de 240 mil homens solteiros. O cabeçalho também enfureceu Jiang Shen. Se não fosse pelo fato de o relatório ser imparcial e oferecer informações relevantes, ele teria enviado seus agentes fantasma para fazer o trabalho sujo. Cerca de 200 mil Xiaolins saíam da fábrica na Ilha Ange todos os meses, sendo 50 mil unidades do modelo doméstico e as restantes do modelo adulto. Anteriormente, a produção estava programada para ser dividida igualmente entre os dois modelos, mas as vendas do modelo adulto foram tão grandes que a Future Heavy Industries reduziu imediatamente a produção do modelo doméstico e direcionou a produção para a versão adulta. Amos não parava de reclamar disso para Jiang Shen. A obra-prima que definiu uma era acabou sendo um brinquedo sexual. Foi humilhante saber disso. Ele reclamou por menos de um mês antes de parar de tagarelar e se concentrar na versão aprimorada de Xiaolin. Os $50 milhões em dividendos quase o mataram de susto. Embora fosse respeitado na comunidade internacional de robótica, ele nunca tinha sido tão rico. Mas, em comparação com a Time, o Capital Post manteve uma postura cautelosa em relação ao Xiaolin apresentado pela Future Heavy Industries. Eles incluíram uma foto do Exterminador do Futuro com máquinas pesadas na reportagem sobre o Xiaolin. A Rainbow House deve estar feliz, pois não demorará muito para que os soldados que servem no exterior possam voltar para casa. Mas o Capitólio não ficou satisfeito. No momento em que Xiaolin chegou ao mercado, a capital analisou a possibilidade de um robô altamente inteligente ser usado em combate. Embora Xiaolin não conseguisse distinguir entre as armas de fogo por enquanto e o software eliminasse qualquer possibilidade de ferir humanos, isso não significava que o robô não pudesse ser aprimorado para incluir essas capacidades. Os resultados da análise foram chocantes. Se o robô fosse usado no campo de batalha,
A capacidade de combate terrestre da Força UA poderia aumentar em pelo menos 10%. Mais importante ainda, esses soldados não precisariam ser pagos. Não haveria necessidade de pensões e funerais caso morressem na guerra. O problema era que o sistema de controle do robô possuía um mecanismo de proteção semelhante ao do Panton. Desmontá-lo à força acionaria o mecanismo de proteção e causaria a descarga instantânea do capacitor de alta energia, danificando todos os componentes principais. O programa de IA mais crucial preocupava cientistas do mundo todo, que se esforçavam para descobrir como iniciar sua engenharia reversa. A capital precisou enviar um e-mail para o grupo futuro. A Thor Corporation quer cooperar conosco em robôs militares e sua proposta é de $1 bilhão para adquirir a tecnologia relacionada a Xinlin. A UA também fez uma proposta semelhante, na esperança de conquistar a parceria antes da Thor Corporation, relatou Xia Xiu a Jiang Shen em seu escritório. Jiang Shen examinou os documentos sobre a mesa sem responder, soltando apenas um suspiro. Inteligência artificial, robôs, porque as pessoas querem transformar cada tecnologia que eu apresento em uma arma. Ontem, Natasha foi falar com ele, dizendo que o Kremlin compartilhava da mesma opinião e esperava firmar uma parceria com Future Heavy Machinery. A moça chegou a baixar a voz e o seduziu com a possibilidade de energia nuclear. A Rússia poderia enviar especialistas nucleares à China para ajudar na construção de uma usina nuclear. Rejeitá-los? Perguntou Xia Xiu. Rejeitem-nos. Reafirmem a neutralidade do Future Group em assuntos globais. Qualquer tentativa de adquirir tecnologia do Future Group por meios ilegais será respondida com o pedido imediato de patentes por parte do Future Group em todos os outros países. Xia Xiu assentiu. Usarei suas palavras como resposta diplomática. Além disso, a Arábia Saudita também ligou a respeito do robô. Arábia Saudita. Jiang Shen olhou para Xia Xiu, confuso. Eles também estão interessados na nossa tecnologia? Em vez de dizer que estão interessados, seria mais apropriado dizer. Após hesitar por um momento, Xia Xiu desviou o olhar sem jeito. A família real deles tem um pedido especial. Um ouro post-apocalíptico capítulo 608. Tabu Jiang Shen não acreditava que o príncipe saudita faria a viagem pessoalmente. Conforme solicitado pela manhã, o príncipe chegou à Ilha de Couro à tarde e fez o check-in no Art of Tisser. O avião, ostentando o brasão real, pousou no aeroporto da Ilha de Couro. Acompanhado por guarda-costas de terno, o príncipe Irif desembarcou da aeronave. Talvez por causa de seu sangue real, o príncipe árabe era extremamente bonito. Ele vestia um tradicional robe branco árabe. No momento em que viu Jiang Shen esperando no portão, sem lhe dar a oportunidade de falar, saiu rapidamente e o abraçou. Finalmente conheci você, o empresário de maior sucesso do século, Sr. Jiang Shen. Depois de se despedir de Jiang Shen, Yerif falou com ele em inglês. Também estou grato por conhecê-lo, Sr. Príncipe, disse Jiang Shen humildemente. A pessoa à sua frente era de fato mais rica do que ele. De acordo com as informações que obteve do Ministério das Relações Exteriores de Qin, o príncipe Yerif não era apenas um príncipe, mas também o provável sucessor do rei. Quando o rei saudita falecesse no futuro, seria ele quem ascenderia ao trono. Com base no que um príncipe saudita lhe disse, a avaliação da Saudi Aramco era estimada em cerca de $2 trilhões. Embora não se saiba se esse número é inflado, caso seja real, o IPO da Saudi Aramco quebraria o recorde de 700 bilhões da Apple. Dentre as pessoas que Jiang Shen conhecia, apenas a família Rothschild, com sua situação financeira não divulgada, se comparava aos árabes ricos. Quando o carro chegou ao edifício Future, Yerif foi generoso em seus elogios enquanto estava parado no portão. Um edifício belíssimo. É tão belo quanto o Burj Khalifa em Dubai. Obrigado pelo elogio. Enquanto conversavam, Jiang Shen convidou para entrar na sala de conferências. Quando se sentaram, Yerif pediu aos seus guarda-costas que permanecessem do lado de fora da sala. Não demorou muito para que a conversa se voltasse para robôs. O belo príncipe pareceu desconfortável ao expressar seu pedido. Jiang Shen, percebendo seu constrangimento, fez um sinal para Xia Xiu se retirar por um instante. Xia Xiu fechou a porta atrás de si. Ao perceber que não havia mais ninguém presente, Yerif sentiu alívio. Obrigado. Sem problema. Somos todos homens, eu entendo. Jiang Shen riu. Mas eu tenho uma pergunta.
O senhor príncipe poderia esclarecer minha dúvida? Claro, fique à vontade, disse Erif, educadamente. Por que você não pediu para outra pessoa cuidar da pequena tarefa de personalizar um robô? Considerando sua identidade, parece inadequado que você tenha vindo até aqui só para isso. E Erif sorriu. Entendo. Estou aqui de férias na Ilha Coro. Ao mesmo tempo, gostaria de trazer uma mensagem de felicitações da Arábia Saudita para o Grupo Future, para que o mundo exterior não saiba sobre o robô. Espero que o Sr. Jiang possa manter isso em segredo para mim. Claro. Sempre prezamos pela privacidade dos nossos usuários. Que tipo de robô você precisa? Jiang Shen se esforçou ao máximo para esboçar um sorriso que não deixasse Erif constrangida, já que fazer essa pergunta era como perguntar o tamanho da boneca sexual que Erif queria comprar. No momento em que pensou que Erif diria algo embaraçoso, ele colocou as mãos nos bolsos e tirou uma delicada caixa de madeira. Erif entregou-lhe a caixa. Jiang Shen pegou a caixa de madeira vermelha, abriu o sofisticado mecanismo e encontrou uma foto dentro. Isso é. De repente, ele percebeu que a foto lhe parecia familiar. Tenho a sensação de já a ter visto antes. Jiang Shen lembrou-se subitamente de que, quando esteve em Sanya em 2015, teve a sorte de comparecer à festa de aniversário de um príncipe árabe. A pessoa na foto era a bela princesa que ele vira. Quanto mais ele olhava, mais familiar Erif parecia. Jiang Shen examinou o príncipe mais algumas vezes e confirmou suas suspeitas. Minha princesa. A nostalgia surgiu no rosto de Erif e ele levou as mãos ao rosto. Meu verdadeiro amor. Pelo leve remorso em seus olhos e pela foto da bela dama, Jiang Shen pôde adivinhar suas verdadeiras intenções. Agora tudo fazia sentido. Ele era o príncipe de um país, então como teria feito uma viagem pessoal até a Ilha de Coro simplesmente por causa de uma boneca? Mas o desejo dele incomodava Jiang Shen. Os mortos não podem ser despertados. Você deveria saber que o que está buscando está errado. Jiang Shen olhou nos olhos com severidade e o advertiu. Você já adivinhou o que eu quero? De fato, isso é típico do empresário mais bem-sucedido do século. Eu entendo tudo o que você está dizendo, mas eu só quero que ela volte para o meu lado. Erif fungou e olhou para Jiang Shen com um toque de desespero. Peço desculpas. Não me rejeite. Estou disposto a pagar. Quanto você quer? Vendo que Jiang Shen estava prestes a rejeitá-lo, Erif se levantou emocionado. Mantenha calma. Não se trata de dinheiro. Jiang Shen tentou confortá-lo. Mesmo que eu queira te ajudar, preciso levar em consideração a tecnologia do Grupo Futuro. Você acha que o projeto de Xiaolin poderia preencher o vazio que você sente? Os ricos agora só querem jogar dinheiro nas pessoas sempre que há um conflito. Não quero isso, disse Erif, com a cabeça já calma. Mas já está muito perto. Se houver desafios técnicos, basta resolvê-los. De quanto investimento vocês precisam? 100 milhões? 1 bilhão? Podemos discutir. Vendo que Erif não desistiria a menos que alcançasse o seu objetivo, Jiang Shen suspirou. Para ser honesto, considerando quanto o príncipe estava apaixonado, ele quase concordou, mas acabou rejeitando-o de qualquer maneira. Ressuscitar os mortos é um tabu na ciência. Por quê? Não sei explicar o porquê, só posso dar um exemplo. Digamos que você tinha um irmão que faleceu e seu pai usou o mesmo método para ressuscitá-lo. Seu pai o amava como antes e o tornou o sucessor do reino. O robô seria o rei um dia. Você não acha isso assustador? Ela é apenas uma mulher. Mesmo que você a ressuscitasse, que influência ela teria? Disse Erif com veemência. Ao ver Erif implorando, Jiang Shen suspirou. Tudo bem, mas você tem que manter isso em segredo. Com os olhos brilhando de entusiasmo, Erif assentiu com veemência. Eu prometo. Juro em nome de Alá. Foi a promessa mais sincera que um saudita poderia fazer. Jiang Shen assentiu com a cabeça e continuou. Antes de te ajudar, preciso perguntar, como você vai encobrir o fato de que Amira já faleceu? A maioria das pessoas já deve ter comparecido ao funeral dela. Vou me casar com ela de novo. Ela será minha nona esposa. Vou dizer às pessoas que me apaixonei por ela na Ilha de Coro e que ela parecia ter sido feita do mesmo molde que Amir, então lhe dei o nome de Amira, disse Erif sem hesitar. Ótimo. Por uma fração de segundo, Jiang Shen pensou que Erif estivesse apaixonado. 9 esposas.
Jiang Shen achava que já era descarado o suficiente, mas ainda assim empalidecia em comparação. Um Ouro Post-Apocaliptique capítulo 609. A boneca viva. A persistência do príncipe realmente exasperava Jiang Shen. Embora o futuro Group não tivesse atualmente interesses específicos no Oriente Médio, considerando o futuro relacionamento entre Shin e a Arábia Saudita, ele acabou concordando com o pedido de Yerif. Ele obteve um fio de cabelo da princesa Mira e extraiu o DNA de dentro dele. Levou o DNA de volta ao abrigo nuclear 027 e replicou a aparência dela aos 20 anos de idade. Em seguida, usou tecnologia de impressão 3D para criar a versão humana digitalizada da princesa. O esqueleto era de liga de titânio e a pele de gel de sílica. Ela possuía a aparência da princesa Mira e uma inteligência artificial básica, aproximando-se infinitamente de uma inteligência artificial intermediária. Sua memória foi replicada com base na lembrança que o príncipe Erif tinha dele em um diário pessoal que ela possuía. À primeira vista, ela não era diferente de um ser humano. Não. Internamente, ela não era diferente de um ser humano. Assim que acordou no mundo moderno, ela chamou por Erif. Estava com medo dos cientistas no laboratório e pensou que fossem bandidos que a haviam feito refém. Ela ameaçou Jiang Shen, dizendo que se ele a libertasse, a família real saudita tomaria medidas drásticas. Dentro da sala de cirurgia, Jiang Shen e Amos se entreolharam. Ambos perceberam a preocupação em comum nas pupilas um do outro. A preocupação não se originou do efeito do Vale da Estranheza. Isto é imoral. Quando o Dr. Amos se recuperou do choque, essa foi a primeira frase que pronunciou. Isso mesmo. Jiang Shen concordou. Isso é mais imoral do que um clone. Pelo menos os clones não possuem suas memórias, não dirigem seu carro, não dormem com sua mulher e não fazem tudo parecer como deveria ser. Deus. Amos fechou os olhos e fez uma cruz em frente ao peito. Jiang Shen não tinha mais nada a acrescentar. Ele apenas estreitou os olhos e fitou suas pupilas até que ela começou a tremer, antes de desviar o olhar. Ele viu a sombra de Lin Xiaowen projetada nela. Embora os cientistas do abrigo antinuclear jurassem que ela possuía apenas inteligência artificial básica, todas as suas ações eram apenas respostas lógicas a um estímulo externo. Embora fosse extremamente semelhante aos humanos, ela não era igual a eles. Ela era apenas uma boneca. Você vai mesmo entregá-la ao príncipe saudita? Perguntou Amos. Claro. Jiang Shen assentiu. Shin precisa de aliados na comunidade internacional. Uma amizade que pode ser conquistada apenas com um robô vale a pena para nós. Amos ainda queria dizer algo, mas como Jiang Shen não queria discutir mais sobre o assunto, ele não disse nada. Desconsiderando moralidade e ética, o robô poderia ser considerado o ápice da tecnologia. O efeito estranho que o Dr. Amos não conseguiu resolver, apesar de todos os seus esforços, foi facilmente solucionado pelos cientistas do abrigo nuclear 027. O avanço tecnológico não foi uma corrida de curta distância, mas sim uma maratona. Jiang Shen a examinou como se estivesse olhando para um equipamento. Em seguida, vestiu-a rapidamente com algumas roupas antes de se virar e sair. Sua memória poderá ser ajustada posteriormente. Ponto. Yerif permaneceu na Ilha de Couro por 3 dias. De acordo com Ei-1, CEO da Futuri Tourism, a Arábia Saudita gastou 5 milhões de dólares no coração do mar, o que certamente impressionou Jiang Shen. 3 dias depois, Jiang Shen levou Amira para ver Yerif. Ao ver seu amor, Yerif abraçou emocionado. Amira, com lágrimas nos olhos, retribuiu o abraço, contando-lhe como havia passado muito tempo na mais completa escuridão e o quanto sentia falta dele. Não chore, meu amor, Yerif a consolou. Era para ser uma cena comovente, mas Jiang Shen sentiu um nojo anormal e desviou o olhar. Após o abraço, a deslumbrante Amira curvou-se diante de Jiang Shen e agradeceu-lhe por tê-la salvado dos bandidos. De acordo com as suas memórias reconstruídas, ela não havia morrido de doença, mas sim capturada pelos bandidos. O grupo futuro a resgatou e curou sua doença terminal antes que ela finalmente pudesse reencontrar seu marido na Ilha Couro. Como as outras pessoas pensavam que ela havia morrido, Yerif concordou que ela só teria o nome de Amira e uma aparência semelhante. Após passar mais 2 dias no coração do mar, Yerif se despediu de Jiang Shen. Antes de partir, ele perguntou a Jiang Shen qual era o preço. Considere isso um presente. Não pretendo lançar este modelo de robô no mercado.
Jiang Shen balançou a cabeça. Não seja assim, meu amigo, você vai dificultar as coisas para mim. Dinheiro ou beleza, por favor, diga-me o que você deseja, disse Erif com firmeza. Em suas correspondências nos últimos dias, ele realmente tratou Jiang Shen como um amigo. Se você realmente se sentir incomodado, mantenha isso em segredo entre nós. Jiang Shen suspirou. Por quê? Não sei explicar por quê, mas amo a tecnologia imoral. Erif não entendeu bem o que Jiang Shen quis dizer, mas mesmo assim aceitou o que ele disse. Jurou novamente em nome de Allah que manteria isso em segredo para sempre. Sua generosidade conquistou a amizade do povo saudita. Erif respirou fundo e curvou-se diante de Jiang Shen. De qualquer forma, devo-lhe um favor. Assim que me tornar rei, retribuirei. Receber a amizade do futuro rei certamente faz o presente valer a pena. Jiang Shen riu antes de dar algumas palavras de advertência a Erif. Robôs nunca ficariam doentes, então ele jamais deveria levá-la para um exame físico. Robôs não produzem sangue, mesmo que seus corpos sejam projetados com vasos sanguíneos, então ele precisava garantir que ela não se ferisse gravemente. Ele jamais deveria desmontá-la, ou o mecanismo de proteção queimaria o chip. Ela não precisava ser carregada, mas necessitava de alimento, já que o sistema digestivo era sua única fonte de energia. Jiang Shen acompanhou pessoalmente o príncipe até o avião, onde ele embarcaria. Antes de embarcar no avião, Erif abraçou Jiang Shen novamente e expressou sua gratidão. Se você visitar Dubai, por favor, entre em contato comigo. Sim, eu aceito. Jiang Shen acenou com a mão e despediu-se do casal. Ao ver o avião desaparecer no horizonte, o sorriso de Jiang Shen começou a se desfazer. Momentos depois, ele murmurou algo para si mesmo. Talvez eu nunca devesse ter dito sim. Aesa, ao lado dele, olhou para ele, perdida em pensamentos. Se os falecidos pudessem ser livremente substituídos por robôs, as pessoas nunca morreriam de verdade neste mundo. 100 anos depois, quando o último humano falecesse, seus amigos e familiares poderiam se despedir ao redor de seu leito de morte, e então uma réplica dele poderia ser retirada no instante em que seus olhos se fechassem. Só de pensar nisso, Jiang Shen estremeceu de terror. Inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo e ative as notificações para ser avisado assim que um novo vídeo for postado. Caso queira ajudar o canal ou queira que alguma obra saia com maior frequência, a chave Pix está na descrição do vídeo. Obrigado por assistir, até a próxima. Solen irmãos. Solen irmãos.